Olá, boa tarde para todos. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês. A gente já vai começar até para respeitar o horário e já tem uma próxima mesa logo em seguida. Eu estou aqui com dois seres inspiradores, que é a Maracena, poeta e cronista, com 4 livros publicados. Hoje ela vive em Ribeirão Preto, mas é natural de Araxá. Assim como o Heleno Álvares, que também é natural de Araxá e também tem 4 livros de poesia publicado. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois. Eu fiquei muito feliz com o convite de participar desse encontro. E mais do que feliz, eu fiquei muito curiosa, porque aqui a gente está falando da poesia como instrumento de defesa do patrimônio. E o que seria poesia como defesa do patrimônio? O que seria esse patrimônio? Porque existe hoje? Existe a poesia imaterial, existe a poesia material, e a poesia por si só já é um patrimônio que deve ser respeitado e preservado. E aí a gente vem, defesa. O que é a defesa? A defesa é o ato de defender, é o ato de proteger. E o patrimônio é o conjunto de bens de pessoas ou de uma cidade, é um lugar histórico, é guardar memórias. Mas aí eu pergunto para vocês dois, afinal de contas, e o poeta que tem como instrumento a poesia, o que é para vocês, como poetas, ter esse instrumento tão poderoso que é a poesia, como uma forma de defender o patrimônio? Pode começar? Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Então, a gente fala de patrimônio, é uma palavra que a gente está sempre falando, né? Os vários tipos de patrimônio, imobiliário, financeiro, arquitetônico. E a gente tem esse patrimônio imaterial ou intangível, que é a poesia, né? A gente não pode negar que o Brasil tem um patrimônio muito rico do ponto de vista poético, né? Nós temos poetas maravilhosos, homens e mulheres, né, maravilhosos, que são inclusive conhecidos até mundialmente, né? E isso é para nós assim motivo de muito orgulho, né? Um país tão rico de poetas. Agora, o poeta em si, ele é um ser assim, social, né? E a melhor arma dele, a maior arma dele é a sua poesia. Então, o poeta, principalmente o poeta moderno, né, a partir do modernismo, ele começou a usar, não, talvez nem tão de forma, às vezes nem necessariamente tão conscientemente ou tão deliberadamente, usar a poesia como forma de defesa de outros patrimônios, seja ele um patrimônio histórico de uma cidade, seja ele um rio, seja ele o meio ambiente. Então, o poeta tem essa habilidade, vamos falar assim, né, de usar essas palavras, esse texto poético, em defesa de algo que o toca, assim, por exemplo, se a gente vai falar isso aqui depois, se alguma coisa está sendo destruída, né, e isso toca o poeta, com certeza ele não vai ficar insensível àquilo que está acontecendo. Ele provavelmente vai colocar isso num poema se isso realmente o toca. Então, eu acho que a poesia é a grande arma do poeta em defesa de qualquer causa, de qualquer assunto em que ele se sinta chamado a falar sobre. Heleno? Alô? Sim. É, é isso que a Mara está comentando sobre a poesia. A poesia ela tem duas definições. Uma delas é a definição de uma linguagem escrita em verso dentro da literatura. A outra é a questão interpretativa, porque a poesia ela pode estar no poema, no conto, num quadro, né, na literatura, enfim, em todas as linguagens. Agora, para falar do patrimônio, eu prefiro falar da poesia como patrimônio imaterial, né? Porque ela atinge a vida de todos nós como
um patrimônio imaterial, porque passa todo sentimento, pensamento, filosofia, tudo que você tem consigo mesmo, a poesia passa isso. Então, essa questão do aspecto do patrimônio material é aquela coisa de você, de repente, defender, seja um museu, algum outro patrimônio, é uma forma de você colocar em forma de panfleto, no sentido melhor, que eu acho, porque aí a gente vem na questão do poema panfletário, né? O que é um poema panfletário? Literariamente, muita gente considera uma linguagem inferior, e eu não entendo assim. Eu acho que o conteúdo ele pode ser em forma de panfleto, não tem problema o conteúdo ser assim, um questionamento público, político, não tem problema nenhum. O grande aspecto que eu analiso é a forma. Se a forma, literariamente falando, tem qualidade, não tem problema nenhum. Aí nós temos, por exemplo, o Ferreira Goulart, que tem um livro maravilhoso que é o Poema Sujo. Dentro desse poema, tem uns versos que foram inseridos na música do Vila Lobos, O Trenzinho do Caipira. E é uma maravilha, né? Então, o poema, todo esse livro do Ferreira Goulart, foi muito elogiado pelo Vinícius de Moraes como sendo um dos livros mais importantes da língua portuguesa. Então, eu acho que, pegando o patrimônio material e imaterial, a poesia, de forma diferente, tem o seu papel fundamental. E seria hoje essa poesia colocada, como o Heleno, como um poema panfletário, um manifesto político? Toda a poesia colocada nesse local, com este papel, seria um manifesto político ou não? Seria, porque tudo que a gente vive é social, é político, político no sentido de estar interferindo na vida de uma pessoa. Então, a poesia, ela interfere. Então, dependendo de que maneira, inúmeras as maneiras de interferir, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tem um peso político, sim. Então, eu acho que, quando a gente fala em política, geralmente a gente pensa numa coisa partidária, né, ou alguma coisa nesse sentido, mas não é nesse sentido que a poesia é política. Na verdade, a poesia está em todas as coisas e a gente vive dentro de uma política, seja ela qual for, não necessariamente estou falando de governos, mas falando de uma estrutura que a gente vive, né? Então, se vocês me permitirem, eu queria até ler um poema aqui da poeta polonesa Wisława Szymborska, em que ela fala sobre essa questão, para a gente ver assim, que a poesia, não existe assunto proibido para a poesia, né? Eu estava falando com a Nicole, eu posso falar da flor, mas eu posso falar da guerra, eu posso falar do amor, mas eu posso falar da morte, a poesia pode retratar uma coisa horrível, uma coisa belíssima, então não existe assunto que a poesia não possa abordar, né? E dessa questão de fundo político da poesia, assim, principalmente nessas causas de defesa de alguma coisa, eu posso ler o poema aqui? Vou ler um poema da Wisława Szymborska, que ela fala assim, ó, filhos da época. E eu queria ressaltar o seguinte, o poeta é sempre um homem da sua época. Ele vai retratar sempre o seu tempo. Não interessa qual tenha sido o movimento poético que esse poeta participou, mas ele faz um retrato do seu tempo, né? Por isso que a poesia é um patrimônio tão importante, porque ela é retrato de uma época. E aqui a Wisława Szymborska fala, filhos da época. Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político.
versos apolíticos são também políticos. E no alto a lua ilumina, com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Então, ai, não acabou não, gente, peraí. Qual questão me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente, basta ter significado político. Basta ter petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável, ou mesa de conferência cuja forma se discuta por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Então, é um poema, né, que faz uma denúncia. Ele tem um fundo político, como eu falei, não a política partidária, nada a ver com nada disso, né? Mas tem um fundo político. Então, querendo ou não, a gente sempre vai cair nessa, eu acho que nessa área, né? Política, seja ela qual for, no sentido amplo que eu estou falando, não no sentido de partido, tá bom? É isso mesmo, que eu estava tentando falar, a poeta fez de uma maneira genial, né? Mas é isso mesmo, a política que eu estava também mencionando é aquela de interferir. A partir de 3, 4 pessoas, já é uma coletividade. A partir do momento da atitude que você tem e interfere, essa é uma atitude política. E é uma forma de conscientização também. É muito interessante porque o poeta fala do seu tempo. Só que aquele tempo do poeta não fica. E ele passa e você vai encontrar aquele tempo e aquela mesma abordagem. E eu gostaria muito, Mara, que você trouxe para a gente o São Sebastião, falasse um pouco sobre como foi a experiência e lesse para a gente. Não, essa mesa, quando foi proposta para nós essa mesa, o objetivo foi o seguinte, porque a demolição ali dos casarões ali do centro, da avenida, né? O último casarão, que foi aquele ali da esquina da Antônio Carlos, né? Então, isso aí, muita gente, né, sentiu uma tristeza muito grande com a demolição daquele casarão e outros que estão sendo demolidos na cidade, casarões históricos, né, que guardam a memória da cidade. Então, essa mesa surgiu, Poesia em Defesa do Patrimônio, essa mesa foi proposta para nós como uma forma de falar sobre isso. De que modo a poesia pode ajudar em situações como essa, em que uma cidade está perdendo suas referências históricas, né? Uma coisa que está sendo destruída, uma memória que está sendo destruída. Então, foi proposta nesse sentido, né? E aí, quando foi proposta essa mesa, eu me lembrei que quando a Igreja de São Sebastião estava praticamente caindo, né? Aquilo ali me doeu demais, porque eu cresci ali do lado da Igreja de São Sebastião. E aquilo ali mexeu comigo assim, de uma tal forma que eu falava, nossa, gente, essa igreja caindo é um patrimônio tão lindo de Araxá, uma igreja que guarda tanta história, uma coisa tão bonita, e estava um verdadeiro descuido com a igreja estava assim, praticamente ruindo mesmo, né? Então, nessa época, como eu falei, a gente escreve sobre aquilo que o poeta escreve sobre aquilo que toca o poeta, o que ele está sentindo, seja uma coisa bonita ou feia, né? E, na época, me veio uma vontade de escrever um poema pela Igreja São Sebastião. E esse poema se chama Grito de Socorro. Então, é assim. Grito de Socorro. Minha querida Igreja de São Sebastião, tão cheia de história, tombada, porém não cuidada, e hoje quase no chão. Serás Marte como teu padroeiro, transpassado no teu corpo inteiro? Dói-me ver-te assim agonizante. És para Araxá tão importante, e mais ainda para quem viveu boa parte da vida ao lado teu. Grito por socorro em forma de poesia. Quem será que atenção me daria? Quem será que atenção te dará? Igreja de São Sebastião, tesouro do meu coração e da cidade de Araxá. Então, esse poema é uma forma assim, de mostrar. É claro que esse poema
ele ficou nas redes sociais. Eu sei que ele circulou bastante, porque tinha um amigo meu que morava na Suíça, que ele viu o poema e ele era casado com uma amiga de Araxá, e ele ficou super sentido de saber que a igreja estava assim, e muita gente na época comentou. Assim, eu não sei se esse poema serviu para alguma coisa, porque eu não escrevi ele assim, ele foi fruto de um sentimento que eu senti de abandono da igreja. Então, assim, se ele foi uma gotinha d'água no oceano, já está bom, entendeu? Eu acho que o importante, o poeta, ele não pode ficar calado. O Drummond foi um poeta que ele não ficou calado sobre as coisas que aconteceram no tempo dele, e tudo que o Drummond falou no tempo dele, até hoje essas coisas acontecem. Então, eu acho que o poeta, assim, você não pode fechar os olhos para as realidades que você está vendo, sejam as piores possíveis. E é preciso falar dela. Então, por exemplo, Savislava Szymborska, que presenciou guerras e guerras, com certeza o poema dela vai ter muita coisa sobre guerra. Mas o importante é não ficar calado. Se você tem a palavra como poeta, se você tem a palavra como escritor, você tem que fazer uso dessa palavra para as coisas, para denunciar também as coisas que estão acontecendo. Se vão te ouvir, se isso vai ter alguma consequência política, eu não sei, mas o que eu sei é que todo esse clamor da população em favor da Igreja de São Sebastião teve um resultado, que a igreja foi restaurada e está lá hoje linda. Então, eu acho que é assim que a poesia defende o patrimônio. Eu não gostaria de ter escrito esse poema, por exemplo, por encomenda. Falar, escreve aí um poema sobre a Igreja de São Sebastião. Não é isso, é que aquilo me tocou de verdade e o poema saiu. E eu acho que é assim que o poeta defende as coisas ao seu redor. E esse seu grito de socorro era o grito de socorro de muitas outras pessoas da cidade, eu tenho certeza que se identificaram. E até mesmo o grito de socorro do espaço, porque aquele espaço está pedindo, está implorando, e aí o sentimento que veio ali através daquelas palavras, tenho certeza que foi voz de muitos. Sim, com certeza. A história, né? Porque a história, eu acho interessante mencionar que a história, ela absorve o patrimônio material e imaterial através da poesia. Então, essa sua poesia, ela permanece como um testemunho do momento, da história, e tem a poesia no sentido, além da escrita, como as imagens, as pinturas, e isso antecedeu a criação da igreja. Quer dizer, tem outras formas de poesia que estão ali no sentido do patrimônio material, né? Ou seja, está tudo interligado. Patrimônio imaterial, como manifestação artística, literária, e o patrimônio material. E como que é para vocês ter tamanha responsabilidade? Porque ter a poesia como um instrumento, e um instrumento tão poderoso, que pode alcançar tantas pessoas e que pode ter uma influência tão grande, como é para vocês, Heleno, primeiro, como é ter essa responsabilidade como poeta? A responsabilidade parte de um sentimento e de um pensamento próprio. Quer dizer, eu tenho que ser sincero comigo ao escrever. Então, eu sendo sincero, eu estou colocando o meu jeito de ser. Agora, eu não sei como que será a receptividade por parte das pessoas. Então, mas eu estou dando um testemunho, né? Me colocando ali no poema ou no conto, porque a consequência disso, eu fico sempre na expectativa que seja minimamente positiva, mas não dá para a gente saber. Então, a responsabilidade que eu carrego é a responsabilidade de ser verdadeiro com o que eu escrevo. Mara. Eu concordo com o Heleno, né? Eu acho que você tem que publicar principalmente aquilo que você sentiu, porque senão você passa uma coisa falsa. Então, eu acho que eu tenho muita essa responsabilidade de não fingir, embora o poeta seja um fingidor, né? Como diz o Fernando Pessoa, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente, mas eu acho que quando você publica uma coisa que é artificial em você, você escreve, eu acho que o leitor percebe o que é artificial, o que você não... sabe, tem que passar uma verdade, assim, uma coisa autêntica, uma autenticidade. Então, assim, eu não sei se eu penso muito na responsabilidade, porque acho que se eu pensar muito em responsabilidade, talvez eu nem vou escrever, porque eu vou ficar tão preocupada com a responsabilidade.
Mas eu sei, assim, que eu tenho que passar uma verdade para o leitor. E que ele tem que sentir que, quando ele lê aquilo, foram coisas sentidas. Não necessariamente vividas por mim, porque nem todo poema é autobiográfico, mas principalmente aquilo que eu senti ao ver a dor dos outros, né? Então, não adianta eu fingir que eu estou sentindo dor. Não, eu estou sentindo dor por aquela situação que eu estou vendo, e eu estou escrevendo sobre ela uma verdade. Aí eu acho que o leitor realmente sente essa verdade. Então, acho que o compromisso, a gente tem esse compromisso de autenticidade, sabe? De não fingir o sentimento. E já aconteceu em algum momento na sua carreira, a gente está dentro do tema do patrimônio, e é muito bom a gente lembrar que o tema do festival esse ano é educação, literatura e patrimônio, então por isso a gente está abordando tanto e trazendo o patrimônio, está aqui presente. Mas teve em algum momento na sua carreira que você se sentiu calada, que você sentiu vontade, necessidade de se expressar, mas por repressão, talvez, não foi além? Não, por repressão, não. Acho que a maior repressão, às vezes, é minha mesma. Assim, às vezes eu não consigo escrever sobre aquele assunto, ou não sai. É por isso que eu estou falando, eu não gosto de escrever nenhum poema forçado, sabe? Eu acho que nada forçado. Então, assim, graças a Deus, a gente está vivendo num tempo que a gente está podendo falar algumas coisas, né? Porque já foi épocas que tinha que disfarçar para poder falar, que não é o nosso caso hoje em dia, a gente ainda está podendo falar. Então, nenhum tipo de repressão à época que eu vivi, né? Talvez se eu tivesse vivido alguns anos antes, talvez tivesse repressão, mas graças a Deus não. Eu acho que tem, às vezes, um bloqueio criativo, assim, eu estou vendo uma coisa acontecendo, mas eu não estou conseguindo expressar, sabe? Eu estou querendo falar, mas não sai, mas, assim, repressão de fora, não, graças a Deus. Helena, alguma consideração? Não, é isso mesmo que a gente já comentou sobre o fato do patrimônio material e imaterial. Eu acho que essa questão do imaterial, esse patrimônio imaterial, me chama mais a atenção, porque através desse patrimônio, que é a literatura, a poesia, ela é por si só um grande patrimônio que retrata todos nós e as circunstâncias que vivemos. Eu acho que isso me atrai mais do que analisar o que é muito interessante também, o patrimônio material, né? Porque aí você, até por encomenda, você pode escrever um poema. A Mara está falando que você não consegue... Eu consigo, mas não gosto. Pois é, mas assim, de repente, para quem está lendo, não vai saber se foi ou não por encomenda. Então, ele pode exercer igualmente uma grande interferência, uma grande influência para quem lê, né? Eu acho que isso também é interessante. O patrimônio material é muito importante, né? Agora, eu prefiro discorrer mais no sentido da literatura e a sua importância. Ótimo. Eu não vou ficar monopolizando esses dois, então quero deixar vocês muito à vontade para quem quiser fazer alguma pergunta. Só falar. Pode ser? Os casarios, né? Combinado. Pode ler agora. Uhum. Então, dentro do tema da mesa, né, que falei para você, essa mesa surgiu por causa da destruição do patrimônio histórico de Araxá, das casas que estavam sendo demolidas. E eu fui pegar, assim, na literatura, como eu falei, os poetas sempre fizeram isso, né? Eles eternizaram monumentos. Hoje em dia existem monumentos que foram demolidos e estão eternizados em obras dos poetas. Então, o que eu falei, sempre, os poetas são homens do seu tempo, homens que vivem na cidade, enxergam a cidade de uma forma poética e conseguem passar isso nos seus versos, né? Na verdade, todos nós todos, somos poéticos na nossa essência. Poesia está na gente, na alma da gente. Isso é uma coisa que tem o poesis, né? Poesis, que é o início de tudo, que deu origem a tudo. Todos nós temos dentro de nós a poesia. Não são todos que vão colocar essa poesia no papel, mas eu acho que esse sentimento de quando o casarão foi destruído, que tocou essas pessoas,
é como se tivesse destruído também a poesia dentro delas, a história dentro delas, não é? Aquilo que foi vivido naquele século, naquela época. É uma melancolia de um tempo que talvez a gente não viveu, mas que tinha talvez lá alguma coisa que simbolizava o passado. É como se a gente estivesse perdendo o passado, né? Aí eu... Hã? Tinha um museu lá na casa. Tinha um museu, né? Então, mas não é a primeira também, não é a primeira que é demolida, e existem... Eu não sei exatamente, assim, eu não vou entrar nas questões políticas da demolição, econômicas, nada disso, porque não foi isso que a gente veio falar. Mas eu queria ler também, eu saí procurando assim, poemas de outros poetas brasileiros que mostrassem esse mesmo sentimento que as pessoas têm quando veem destruído um patrimônio, mesmo que a gente às vezes nem mora no lugar, mas você vê uma destruição e aquilo dói profundamente na gente, né? Às vezes acontece uma catástrofe, às vezes acontece, ou numa guerra, como a gente está vendo agora, cidades lindas sendo destruídas, acho que provoca na gente um sentimento universal, assim, de perda muito grande, né? Aí eu separei aqui um poema do Mário Quintana, e ele está sem título, esse poema, eu não consegui achar o título dele, mas ele fala assim, ó: aquela última janela acesa no casario sou eu, um velho casarão bem assombrado, aquele que habitei ultimamente. Não tinha disso de arrastar correntes ou espelhos de súbito partidos, mas a linda visão evanescente dessas moças do século passado, as escadas descendo lentamente, ou às vezes nos cantos mais escuros, velhinhas procurando seus guardados no fundo de baús inexistentes. E eu fingindo que não via nada. Mas para que, amigos, tais cuidados? Agora foi demolida a nossa velha casa. Em que mundo marcaremos novo encontro? Achei tão lindo isso, em que mundo marcaremos novo encontro? Né? Se a gente vai destruindo o nosso passado, em que mundo a gente vai marcar um novo encontro? Achei tão bonito esse poema do Quintana. Fala alguma coisa? Muito bonito. Essa coisa, o poema, o poeta ele é testemunha do seu tempo. Então, é interessante, por mais que o poema seja atemporal, mas quando o poeta escreve, ele tem que dar o seu testemunho, retratando do seu jeito o que ele está vendo ali na sua realidade. Perfeito. Gente, a gente está chegando nos minutos finais. Tem alguma pergunta? Alguém ficou com alguma... Porque é uma mesa, é um assunto muito complexo, é complicado. Tipo, quando eu fui convidada, eu falo que eu fiquei curiosa, porque eu não entendi nada. Eu falei assim, fui pesquisar, fui correr atrás, entrei em contato com esses dois aqui e falei, gente, me ajuda. Porque é um tema complicado. Só que a partir do momento que a gente vai aprofundando, a gente entende o quanto é importante. E é o que a Amara falou, existe a poesia dentro de cada um de nós. E quando patrimônios, quando lugares como esses, que a gente convive, que a gente cria memórias junto com eles, são destruídos, são modificados, algo dentro da gente modifica também. Então, é uma mesa muito interessante, é uma mesa de reflexão. E eu espero que vocês, que estão aqui hoje, muito obrigada, levem isso com vocês, sabe? Quando olhar para um lugar assim, enxergue a poesia que existe dentro daquele espaço. E permita que a poesia que existe dentro de vocês transborde. Temos mais uns 5 minutinhos. Vamos para as considerações finais? Não, mais 5 minutos. Uma pergunta? Não, funcionou. Eu fiquei seduzida pelo que vocês falaram com relação a essa literatura como patrimônio. Tanto, né, o Heleno fez muita questão de reforçar, né, que nós temos os patrimônios materiais e os imateriais. A sorte é que os patrimônios materiais podem ser destruídos, mas eles continuam como patrimônios imateriais simbólicos na nossa memória.
A maior parte dos patrimônios que nós hoje conseguimos guardar da história do Brasil, eles são patrimônios simbólicos que ficaram na nossa memória através de imagens, fotos, registros, os baús de Dom Pedro II, de fotos, quando ninguém fazia foto, ele era um cara apaixonado pela fotografia. Esses baús hoje, né, que estão sendo reestudados, trazem para a gente essa noção de que nós temos um patrimônio simbólico de muita importância e que ele precisa ser removido para o presente para que a gente possa entender o nosso passado e até fazer juízo sobre nós. E é por isso que, antes de fazer a minha pergunta, eu vou trazer à tona uma frase muito interessante que está na música de Milton Nascimento com Fernando Brant, que ele fala: se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, bom sonhar coisas concretas e esperar pelos frutos no quintal. Eu acho que toda poesia que eu li na vida me fecundou de alguma forma. E como é que vocês são fecundados pela poesia? Como é que é isso, Heleno? Você se fecunda? Como é que é a história? A poesia chega assim para você de graça, né? A Mara mesmo, que está produzindo uma literatura refinada, requintada, que ela tem um nível cultural muito elevado, é uma mulher de muitas leituras e, no entanto, a juventude consegue chegar nessa literatura refinada, que é a literatura da Mara. O Heleno também tem, mas o Heleno é uma literatura mais máscula, menos refinada do ponto de vista... Não, é do ponto de vista do zelo de mulher, eu estou falando de zelo de mulher. Literatura de mulher é diferente, a gente tem um zelo diferente com o texto que a gente elabora, o cuidado que a gente elabora. Inclusive, quando a Nicole perguntou, você se censura? E eu responderia, Mara, a gente se censura sim. A gente se censura o tempo inteiro, como você disse, que às vezes você não sente bem de escrever sobre aquele tema. Então, como é que vocês são fecundados? Como é que é isso de se sentir grávido de um poema e, de repente, ter que escrever aquele poema, porque você já está grávido e não tem mais jeito? No meu caso, foi através da leitura e através das convivências que tive na minha família, através de 3 tios que marcaram muito a minha trajetória como poeta. São eles: Hélio Ferreira, pai do Dirceu, da Leila Ferreira, meu tio-avô. Ele me iniciou nos versos, na poesia. Wander de Castro Alves, irmão do meu pai, poeta excelente. E o João Rios Montandon, que também é meu tio, emprestado. Ele me ajudou muito, ele era professor de literatura. Então, através desse tripé de tios poetas, eu iniciei. E, assim, quando iniciei, eu lia muito poesia e dramaturgia. Eu gostava muito de ler dramaturgia, e são 2 referências que eu tenho, que eu sigo até hoje, né? Mas é isso. Mas eu continuo grávido de poesia. Não sei quando que eu vou passar mais para o papel, mas a gravidez continua. Eu acho que nós somos o resultado de todos os livros que nós lemos, né, das nossas vivências, de tudo. Eu acho que eu fui fecundada pela poesia desde nova, assim, desde a primeira vez que eu entrei em contato com ela, aquilo me agradou muito. Mas demorei muito para lançar meu primeiro livro, então meu primeiro livro começa assim, Luas Novas e Antigas. Eu fiquei assim por anos, grávida de muitas palavras, mas só agora senti as dores do parto, aqui mesmo, escrevendo nesse quarto. Então, assim, eu sou fecundada eu acho que a poesia está nas coisas, e ela vem a hora que ela quer. Eu acho que ela manda na gente, não é a gente que manda nela. Por isso que eu não gosto muito do poema sob encomenda, porque eu acho que a poesia que vem espontânea, eu acho ela mais bonita. Então, assim, desde uma cena cotidiana, a uma cena da natureza, a não sei, qualquer coisa, né, fecunda a gente na poesia. É por isso que eu falo, não tem assunto proibido para a poesia, não tem assunto que a poesia não esteja. Então, uma tristeza, uma alegria, um amor, um desamor, uma felicidade, uma infelicidade, tudo é motivo, né? Tudo me fecunda assim, de poesia, mas é o que eu falei, mas eu acho que ela tem a hora dela.
E a hora que ela fecunda, acabou, né? Aquele negócio fica aqui dentro, assim, se você não escreve, você morre. Fica assim, aí é assim. Excelente. Muitíssimo obrigada, Mara. A gente precisa... Oi, Ismael. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ismael. Eu queria só fazer um comentário a respeito. A gente sabe que Cartola tinha só a 4ª série, né? Luiz Gonzaga era analfabeto e são 2 poetas geniais, né? Luiz Melodia não tem graduação, não tem um curso de graduação, né? A poesia, de onde vem essa inspiração? Que muitas vezes a maioria dos poetas, grande parte dos poetas, não tem esse conhecimento acadêmico, e isso flora, né, essas poesias assim, de uma forma muito brilhante, muito bonita. Né, que eu tenho até inveja de vocês, poetas, que têm essa facilidade de escrever que eu não tenho. Mas eu sou um amante da cultura, da literatura, da poesia. E cito a Carolina também. A Carolina fez 2ª série só. Inclusive, ela estudou no mesmo colégio que eu estudei em Sacramento, que é o Colégio Allan Kardec. E ela escreve, ela é poeta, ela é compositora, né, ela escreveu vários livros, então, de uma forma brilhante. Né? Então, eu queria saber do Heleno e da Mara a respeito um pouquinho dessa questão. Ismael, é o seguinte, eu tenho 5ª série, tá? Eu estudei até a 5ª série e, assim, eu não vejo nenhum problema. Um poeta que eu sempre gostei dele, cearense, é o Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré, ele estudou durante 4 meses numa escola. O tempo passou, ele foi ser professor na mesma escola, onde ele ficou 4 meses estudando. Então, assim, é um exemplo que a poesia, ela não é uma coisa que pertence ao acadêmico. Ela está em tudo, em todos. Então, assim, cada um tem uma maneira de expressar a poesia que está em si mesmo, né? E acho que, por exemplo, alguém pode não ter uma linguagem tão apurada, né? Tão sofisticada, mas vai transmitir com uma intensidade, uma emoção sensacional. E eu cito como exemplo o Patativa do Assaré. Ele falou do Cartola, que na música, né, genial, Cartola, e ele já passou tanta poesia através de suas músicas, né? Então, assim, essa coisa não tem a ver com o aspecto do diploma. É muito ruim isso, né? Mas nós precisamos encerrar, e é ruim porque quando a gente começa a desembolar e sentir tão à vontade com o tema, mas agradecimentos, tem alguma consideração final? Não, vou só falar rápido com ele. Eu acredito no dom, tá? Cada um tem o seu dom, e a poesia é um dom. Tem os dons de pintar, de ensinar, cada um com o seu dom. Eu acredito que a poesia é uma coisa de divino, e eu acredito no dom. Então, temos que terminar. Obrigada. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde. Espero que tenha sido bom, né? E agradecer também o convite que eu recebi aqui do FLI Araxá para estar aqui presente. E desejando muita poesia na vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Leni, Ismael, muito obrigada pela participação. Muito obrigada a todos vocês. Boa tarde. Aproveitem o evento.